Alô, som. Queridos, graça e paz. É bom nós estarmos aqui, queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que Ele nos concede nos reunirmos nesta noite para celebrar ao Senhor, né? E achei muito interessante as músicas, né, que cantaram nesta noite, também a breve preleção do jovem lá da Quinta Igreja, inclusive com alguns textos que nós tínhamos separado para compartilhar com os irmãos aqui nesta noite. Ô, Edgley, parece que está muito grave, não? Queridos, primeiro quero parabenizar a nossa mocidade, né, e as mocidades aqui presentes, por este momento tão precioso aqui na igreja, quando nós estamos juntos para celebrarmos ao Senhor, né? Muito bem, nós vamos ler, queridos, 2 versículos, né? Um encontra-se em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, que já foi lido aqui, e o outro é João, capítulo 6, versículo 51, só a primeira parte dele, né? Diz assim a palavra do Senhor, né? Tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que ele possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Isso foi Eclesiastes 3:11. E agora João 6:51, só a primeira parte. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Que Deus seja gracioso para conosco, nos abençoe neste momento que nós iremos compartilhar com os queridos a santa palavra do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pela bênção de sermos os teus filhos, queremos te agradecer por esta noite, quando nós nos reunimos em tua casa para celebrar o Senhor na beleza de sua santidade. Pedimos, Senhor, a graça abundante para compartilhar com os teus filhos que se encontram aqui nesta noite e aqueles que estão nas redes sociais, a tua santa e bendita palavra. Fala no coração, nós queremos ouvir a voz do Senhor, esta voz que é poderosa e que é cheia de majestade. Assim nós oramos, com gratidão, suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu sempre digo quando vou pregar, né, os irmãos aqui são testemunhas, que eu não tenho condição de falar o seu coração. Nenhum pregador tem. Nós falamos seus ouvidos amplificados pelo sistema de som da igreja nesta noite, mas o seu coração, a sua alma, só Deus, através do seu Espírito, pode falar. Então nós dizemos que é muito importante, quando nós nos reunimos na igreja para cultuar ao Senhor, que nós prestemos atenção a todas as partes constitutivas do culto, para que Deus graciosamente fale a nossas almas, já que a sua palavra é Espírito, ela é vida, ela é viva e também eficaz. Eu quero parabenizar os jovens, né, por esse tema tão fascinante, porque eu penso, irmãos, que o que é mais precioso na vida do homem é justamente ele ter essa compreensão, né? Deus graciosamente nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Evidentemente, quando se fala em imago Dei, ou imagem e semelhança de Deus no homem, você descarta logo de cara, digamos assim, a questão física, porque Deus é espírito, não tem forma, não tem aparência. Então, esta imagem é a imagem moral, a imagem espiritual, que todos nós trazemos conosco quando nós nascemos, né? Trouxemos conosco quando nós nascemos. Graças a Deus por isso. Quando se pensa assim em eternidade, eu queria retroagir no tempo para tentar explicar essa questão tão fascinante que está colocada por Deus no coração de cada ser humano. Alguém já disse que Deus, quando nos criou, nos criou com um vazio tão grande em nossa alma que só Ele tem condições plenas de preencher, né? Eu vou citar aqui, antes de começar a citar a Bíblia e desenvolver o tema,
dois pensamentos de Santo Agostinho, um dos famosos pais da igreja, né, do século V da era cristã. Um diz o seguinte: ó contar de te amei, ó antiga e sempre nova formosura, contar de te amei. Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração até que em ti descanse. A conversão de Agostinho foi uma conversão não na idade de vocês, na maioria de vocês aqui jovem, foi já quando ele estava em fase adulta. Outro pensamento que ele colocou no seu livro, As Confissões, né? Se o teu coração palpita de saudades dele, nada deseje dele, senão somente a ele, porque por mais interesseiro que tu fores, Deus te basta. Muito bem, então nós vamos agora, irmãos, pensar no homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando se fala no homem, não é necessariamente o macho, porque macho e fêmea foram criados à imagem e semelhança de Deus. Veja bem, Deus criou o homem com um propósito, né? Nós não estamos aqui, eu queria lembrar você, por acaso, né? Porque papai e mamãe quiseram no momento de enlevo amoroso, não. Ele, graciosamente, usou nossos pais para que nós viéssemos a este mundo para viver para a glória de Deus. Amém? Quer dizer, Deus tem um propósito em cada criatura que nasce neste mundo, para que ela possa entender que ela foi criada por Deus segundo a sua imagem e semelhança para viver para a glória dele e gozar plenamente a ele. Muito bem, então historiando um pouquinho a história do homem, redundante, né? Nós vamos olhar para o Éden, quando Deus criou o homem, criou uma dicotomia, ou seja, com a parte física e uma parte espiritual. Vamos aqui descartar a questão de dicotomia e tricotomia, alma e espírito, vamos pensar apenas em duas partes, uma parte material, que é essa parte aparente, né? E a parte espiritual, que é a nossa alma, chamada também de espírito, segundo a linguagem teológica reformada. Então Deus nos criou e colocou o homem no Éden e o abençoou, o autorizou a ele viver a vida conjugal, porque Deus quem primeiro fez um casamento, saibam disso, né? Veja a importância da instituição casamento aos olhos de Deus. Foi Deus que a instituiu. E assim começou a história do homem aqui neste mundo. Só que veio a questão da queda. Deus tinha dado ao homem uma ordem, essa ordem foi desobedecida e o homem pecou. E quando ele pecou, diz a Bíblia, não somente ele pecou, mas ele arrastou toda a sua descendência também naquele pecado. A culpa do pecado de Adão foi imposta por Deus a toda a sua descendência. Não só isso, mas também a natureza corrompida pelo pecado. Essa é a situação de todo homem, toda pessoa que nasce aqui neste mundo. Já nasce morto em seus delitos e pecados. Veja como nós precisamos de Deus, irmãos. Então, essa questão da origem do homem, que por causa da queda surgiu a morte, isso é um drama que a gente não vai se livrar dele, a não ser no dia que Jesus Cristo vier e os mortos irão ressuscitar, os crentes vivos serão transformados, e daqui a pouco vou falar sobre isso aqui também. Então veja bem, quer dizer, esse drama do Éden, ele passou para toda a descendência de Adão. Olha o que a palavra do Senhor nos diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos, sem exceção. Quando é que todos pecaram? Em Adão. Olha o que o texto diz ainda: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, Adão foi responsabilizado por Deus pela entrada no pecado do homem, apesar de que começou pecando foi a mulher, né? Aí diz o texto: e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quando é que todos pecaram? Em Adão. Então esse é o drama dos seres humanos que estão mortos em seus delitos e pecados e precisam desesperadamente de ter um encontro com Deus através de Jesus Cristo para poder ressuscitar espiritualmente e viver uma vida plena. Qual é a proposta dessa reunião aqui? Vamos lá. Olhe,
Em duas ocasiões, Paulo diz, escrevendo à igreja de Éfeso, que Jesus nos vivificou, porque nós estávamos mortos em delitos e pecados. Então, é uma realidade, né, que todo ser humano, à exceção aqueles que já nasceram de novo, aqueles que foram transformados pelo Evangelho de Cristo, que estão mortos em delitos e pecados, e se morrerem em seus pecados, não tem como viver para sempre com o Senhor, né? Vamos lá. A segunda coisa, irmãos, eu queria, dando andamento à nossa palestra nesta noite, a esse sermão, é que Deus resolveu graciosamente tratar da questão da queda do homem, proporcionando-lhe um grande redentor que viesse no futuro, após a promessa, morrer na cruz pelos nossos pecados e nos reconciliar com Deus. Então veja bem, se você observar que a primeira promessa messiânica é de Gênesis 3:15, quando o Senhor diz que da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. As promessas foram sendo dadas ao homem, disse depois que ele seria da tribo de Judá, né, queria ser aquele que iria ter o cetro, o governo, o comando, e vai o tempo passando e Deus vai falando, vai clareando as promessas, até que chega o grande dia que Jesus Cristo digamos assim, ele é inseminado no ventre da Virgem Maria, por obra e graça do Espírito Santo. Tem a concepção é sobrenatural, que não houve intervenção do homem, o macho José, e sim foi por obra e graça do Espírito Santo de Deus, e a gestação foi natural, passa 9 meses no ventre de Maria, né? Depois ele nasce em Belém da Judéia e é apresentado no santuário, ou melhor, é circuncidado ao 8º dia de nascido, e aos 40 dias é levado ao santuário para ser apresentado ao Senhor. Então, diversas coisas aconteceram, a história muito bonita, relatada no livro de São Lucas, você pode ler logo no capítulo 1 e 2 e ver aquele desenvolvimento do programa Redentor. Com 30 anos de idade, Jesus começa o seu ministério, começa pregando, a primeira palavra que sai da boca dele é: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Muito bem. Quando nós chegamos, irmãos, no final dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai encontrar de maneira bem detalhada aquele drama do Calvário. Jesus Cristo, ele é levado à crucificação, não cometeu erro, não cometeu pecado, mas foi acusado de blasfêmia, engendraram todo um processo e o levou à condenação e à sua crucificação. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, diz a Bíblia que tudo aquilo fazia parte do programa estabelecido por Deus na eternidade. Eu vou ler para vocês aqui. A igreja estava sendo coagida pelas autoridades religiosas da época, foram ameaçados e eles se reuniram e oraram ao Senhor e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que há neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram a gente e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o teu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, com os Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Então, queridos, a morte de Cristo não foi um acidente, não foi algo intempestivo, mas fazia parte de um programa estabelecido por Deus na eternidade. A palavra de Deus diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, observe, irmãos, que quando nós observamos essas coisas, nós começamos a perceber o amor extraordinário que Deus tem dispensado para com o homem que criou e que se afastou dele por causa do pecado.
Lá em João 3,16 você vai encontrar o Evangelho em miniatura. Me ajudem a citar esse versículo, quem sabe? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, você começa a observar que Deus graciosamente contempla este homem caído e resolve, através do seu Filho, oferecer um sacrifício para reconciliar o ser humano com Deus. Olha o que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, você pode consultar a sua Bíblia e observar como a palavra de Deus descreve lá aquele ato sacrificial de Cristo. Olha o que a palavra do Senhor diz aqui. Se alguém está em Cristo, disse Paulo, nova criatura é, estou lendo 2 Coríntios 5, 17. As coisas velhas já passaram, diz que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós as palavras da reconciliação. Muito bem. Então, com este evangelho, irmãos, com este ato sacrificial que foi autenticado pela ressurreição de Cristo, porque a palavra diz: Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação, e agora essa mensagem é apresentada por Deus, capaz de satisfazer a sede do coração do ser humano. Bendito seja o nome do Senhor. Olha, queridos, eu pediria a Deus nesta noite que abrisse os nossos olhos, o nosso coração para esta grande verdade, para que você pudesse entender que neste programa o ato redentor já foi consumado por Cristo na cruz do Calvário, já foi autenticado, chancelado pela sua gloriosa ressurreição, e agora Deus determina ou estipula um método de você adquirir esta bênção no seu coração, que é pela fé. Aí entra Paulo dizendo: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. As pessoas que têm a felicidade de crer em Jesus Cristo, essas pessoas comem do pão da vida, saciam a sede, ou melhor, a fome do seu coração e a sede da sua alma. Lembre-se que Jesus disse à mulher samaritana: que me beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque ela se fará nele uma fonte que jorre para a vida eterna. Quem comer deste pão viverá para sempre, queridos. Então, diante de nós, a Bíblia apresenta o Evangelho de Jesus Cristo, que tem dois pilares: a morte e a ressurreição de Cristo, como a resposta de Deus para o drama do pecado do homem. E uma vez que o Evangelho é crido, ele é recebido de coração, ele provoca uma revolução espiritual na vida do ser humano. Ele transforma o homem numa nova criatura, o reconcilia com Deus e lhe garante uma vida eterna. Aí vem a questão do tema de vocês, a eternidade. Uma vida de plena alegria e uma vida que vai durar por toda a eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. Então, queridos, eu queria enfatizar essa questão nesta noite. Olha que Paulo diz: não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando nós conseguimos crer no Evangelho, nós nos alimentamos do pão da vida, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, diante de nós, se apresenta um futuro alvissareiro, feliz, abençoado e abençoador. E dou-lhes a vida eterna, disse Jesus, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então vamos lá. Olha o que a palavra do Senhor diz aqui, irmãos: quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Aí disse São João ainda: estas coisas vos escrevi a vós,
os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para creiais no nome do Filho de Deus. Lá em Embratel, onde eu trabalhei, tem um colega meu que ele dizia, isso é mais fácil que a salvação de crente. Quando a coisa era fácil, simples, realmente é fácil e não foi fácil. O que Deus exige de nós é que nós reconheçamos que somos pecadores aos seus olhos, que nós cremos em Jesus Cristo e nós receberemos a vida eterna, esta vida que garante para você uma eternidade nos céus com Jesus, com Deus e com seus irmãos em Cristo, bendito seja o nome do Senhor, que é a nossa aspiração profunda, maior de todas. Vamos lá. Olha, esta vida eterna, porque no texto que nós lemos, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para quem crê, tem a vida eterna. Esta vida, ela tem duas dimensões, uma dimensão neste mundo e uma dimensão escatológica no futuro, tá certo? Muito bem. Isso quer dizer que a vida de um crente genuíno é uma vida abundante, uma vida cheia da graça, uma vida que gravita em torno de Deus e das coisas de Deus. Olha, se você olhar a vida de Paulo, Paulo era um homem inteligente, um homem poliglota, um homem capaz, um fariseu, um homem bem situado na vida, na sociedade israelita, mas ele teve uma experiência dramática com Cristo e a partir dali ele diz que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, aquele homem tinha uma visão espiritual que talvez muitos de nós não tenhamos hoje em dia. Porque nós estamos, irmão, muito voltados para as coisas deste mundo. Precisamos levantar os nossos olhos para os céus, olhar para este programa redentor que nos garante uma vida plena neste mundo para a glória de Deus. A sua alma, a minha alma, não se satisfaz com as coisas deste mundo. São necessárias, não vou negar que é muito bom você ter um emprego, você ter o seu sustento, ter saúde, ser bem casado, você ter uma casa para você morar, ter o seu salário todo mês, isso aí são coisas maravilhosas. Eu não diria que isso aí a gente tem que jogar fora para seguir a Cristo. Não é assim que o Evangelho nos faz a proposta. Mas precisamos de entender, queridos, que o reino de Deus é prioridade absoluta na vida do cristão. Olha o que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Diga comigo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, uma vez, irmãos, que nós nos relacionamos adequadamente com o Senhor, com o nosso Deus, através da fé em Jesus Cristo, nós passamos a viver uma vida cristã neste mundo abundante, se nós priorizarmos as coisas de Deus. Porque, olha, eu vou ler aqui um texto de São João, capítulo 7, 37 a 39. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E disse ele a respeito do Espírito que haveriam de receber os que nele crescem. Então, irmãos, o Senhor Jesus abre as portas dos céus para o homem. Esta oportunidade gloriosa de ele se satisfazer através do próprio Jesus Cristo. Como eu disse, ele disse à mulher samaritana, Jesus respondeu e lhe disse: qualquer beber desta água tornará a ter sede. Está falando da água H2O, não é? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte que jorre para a vida eterna, bendito seja o nome do Senhor. Porque o reino de Deus, disse Paulo, não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, esta eternidade, queridos, agora que foi satisfeita, ou foi garantida no coração do cristão, ela começa a se expressar aqui neste mundo, numa vida abundante. Às vezes a gente fica observando que a gente tem dificuldade de ver uma vida abundante aqui neste mundo. Não temos prazer de ir à casa do Senhor, não temos prazer de ler a palavra, de frequentar as reuniões da igreja, nós só nos reunimos em ocasiões especiais.
às vezes vimos para a igreja como bode para entrar dentro d'água, que é na marra, como diz no interior, né? Mas para quem experimentou esta graça e se mantém nesta graça, com esta vida já gerada pelo Espírito dentro da sua alma, vivam a vida abundante para a glória de Deus. Uma vida que gravita em torno de Jesus e da sua causa. Está acontecendo hoje, nós temos uma geração de crentes que não estão preocupados com as coisas de Deus como deveriam se preocupar. As coisas de Deus não são prioridade para essa geração, queridos. Precisamos despertar. Se nós somos crentes, nós temos a vida eterna já garantida por Deus, que nos é garantida por Deus. E dou-lhes a vida eterna de Jesus, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Esse é o grande desafio do cristão, é viver esta vida abundante aqui neste mundo, que o Senhor diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, bendito seja o nome do Senhor. Mas esta vida não é somente para aqui neste mundo, há uma dimensão escatológica, o eterno, que eu queria me deter um pouquinho para atender a necessidade da programação desse evento. Veja bem, muita gente diz, morreu, acabou-se. Não. A Bíblia diz, eu disse também, aqui já citando a Bíblia, que Deus nos fez com uma dimensão física e uma dimensão também espiritual. É uma alma habitando num corpo, uma alma imortal habitando num corpo mortal. Por ocasião da morte é uma separação. O que é morte? Morte é separação. Quando se morre fisicamente, a parte espiritual se separa da parte do quê? Material. Quem assistiu aquele filme Ghost, O Outro Lado da Vida? Alguns assistiram, né? Coisas mentirosas ali e tem coisas verdadeiras. A verdade ali é que quando morre, há uma separação, a parte espiritual se separa da parte material. Não é isso? A mentira é que ela fica aqui para resolver algumas questões com o Senhor Jesus Cristo, com o nosso grande e glorioso Deus. Então veja bem, então está previsto, irmãos, isso, né? Para o homem, o ser humano, um futuro. Que futuro? Após a morte. Ou ele vai para a presença de Deus, ou vai para um lugar distante de Deus. E o problema é que são destinos eternos, que a gente tem que, neste mundo, já definir, já resolver diante do Senhor. Porque depois da morte não tem mais como haver uma reparação, nenhuma reconciliação com Deus. Quem parte deste mundo reconciliado com Deus, para sempre ficará com Deus. E quem parte distante de Deus, verá para sempre afastado de Deus. Então veja bem, no futuro, olha o que a Bíblia diz aqui. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz, está caraseado, a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Então aquilo que você, eu, nós tanto aspiramos de viver para sempre, nós conseguimos através do Evangelho de Jesus Cristo. Se eu perguntar assim, quem quer morrer aqui? Ninguém quer morrer. Eu não quero. Você quer morrer agora? Pergunta um velhinho com 80 anos, 90 anos, quer morrer? Não. Por quê? Porque Deus não nos fez para morrer. A morte é algo que incomoda, é um aguilhão na natureza humana, por causa do pecado. Mas quando nós cremos em Cristo, os nossos pecados são perdoados, nós somos reconciliados por Deus e recebemos uma vida de Deus infundida em nossa alma, queridos, pelo Espírito Santo de Deus. E a morte do crente já não é uma tragédia, é preciosa aos olhos do Senhor, diz a palavra de Deus. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Então a bem-aventurança, a preciosidade, por quê?
Porque já está garantido para ele uma vida eterna através de Jesus Cristo, bendito seja o nome do Senhor. Você quer esta vida? A primeira pergunta. Você tem esta vida? A segunda pergunta. Os irmãos respondem diante do Senhor. Vamos lá. Então, o que vai acontecer? Deixa eu ler outro texto aqui. Aliás, foi citado, ou foi cantado, alguma coisa aqui. Mas, foi na coreografia das meninas aqui. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, e sujeitar também a si todas as coisas. Então, o futuro das pessoas que creem em Jesus Cristo é um futuro glorioso, irmãos, que não devemos trocar pelas coisas deste mundo, que são efêmeras e passageiras. Quem beber desta água tornará a ter sede. Olha, a segunda vinda de Cristo é o evento que vai, digamos assim, desencadear esta vida escatológica, esta eternidade para sempre. Falar eternidade para sempre, né? Nunca esqueça disso. Por quê? Porque diz a Bíblia que mesmo os crentes que desde o primeiro crente na face da terra, que eu penso que foi Adão e Eva, eles foram convertidos, eles morreram e o corpo foi desfeito no pó da terra e a alma está guardada no céu, com o Senhor. É o que a palavra de Deus nos diz. É aquela parábola do rico e Lázaro, lá em São Lucas, que falam sobre um homem rico e um pobre, não a pobreza que vai levar para o céu, nem a riqueza que vai levar para o inferno, mas a questão da fé em Jesus Cristo. E lá é dito que um homem era rico, vivia muito bem, obrigado aqui neste mundo, tinha de tudo de bom, e tinha um que vivia da caridade pública, e morre os dois. Diz que o mendigo morreu, foi levado à parte espiritual, né, porque a material foi jogada na sepultura, foi levado para o seio de Abraão, onde lá ficou sendo consolada na presença de Deus. O seio de Abraão é uma linguagem figurativa que simboliza o próprio Deus. E diz que o texto que o ímpio o rico foi sepultado, e no lugar distante de Deus, chamado de Hades, ao inferno, ele está sofrendo tormento. E se você começa a ler aquele texto, aquela parábola, você vai começar a observar que não foi fácil aquela questão, né? Aqui Jesus descortinou para nós, irmãos, esta vida além túmulo, para a gente poder pensar nela, né? E viver em função dela para a glória de Deus, né? Deixa eu olhar aqui para Lucas. Daqui a pouco eu vou citando aqui, eu vou passando aqui, senão eu vou me perder aqui na minha argumentação, né? Muito bem. Então, veja bem, a segunda vinda de Cristo é quem vai disparar, digamos assim, esse gozo pleno desta vida que é dada por Cristo através do Evangelho. Está previsto no programa divino a segunda vinda do Senhor. Não sabemos quando. Breve os céus se abrirão, ouvir-se-á a voz do arcanjo, o toque da seta, da trombeta, e o Senhor descerá dos céus acompanhado dos seus anjos. Eu queria lembrar aos irmãos, informar vocês que estão aqui pela primeira vez na igreja, talvez os seus pastores já disseram isso. A segunda vinda do Senhor Jesus Cristo é um dos eventos mais bem documentados de todo o Novo Testamento. À exceção de Filemão, 2ª e 3ª João, todos os outros livros de Mateus a Apocalipse fazem menção direta ou indiretamente a este glorioso acontecimento que está no programa divino e que breve irá acontecer. Olha o que a Bíblia diz: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim e amém. Então, esta vinda de Cristo é uma vinda pessoal, uma vinda física,
visível, consequentemente, e uma vinda gloriosa. Ele vem para quê? Para dar cumprimento à palavra profética e para cumprir aquelas promessas que Deus deu à sua igreja, ao seu povo. A Bíblia diz, irmãos, que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então tem muita coisa para nós ainda para acontecer, de bom, de melhor, de Deus, bendito seja o nome do Senhor. E isso vai acontecer na segunda vinda de Cristo. O que vai acontecer? Vai haver, irmãos, agora um arrebatamento da igreja. A igreja será levada para se encontrar com Cristo, nos ares, e assim estarão para sempre com o Senhor. Agora veja, este arrebatamento tem coisas que você precisa conhecer. Primeiro tem a ressurreição dos crentes falecidos. É algo espantoso, irmãos. Quem morreu há 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, talvez não tenha nem a poeira. Mas nós estamos diante de uma promessa que feita pelo Deus Todo-Poderoso, que criou tudo do nada. Então os corpos dos falecidos serão reconstruídos para a glória de Deus e com propriedades semelhantes às propriedades do corpo ressurreto de Cristo. É a promessa de Deus para a igreja. Esta ressurreição está programada. Foi anunciada desde a época de Daniel. Já havia uma informação de que as pessoas iriam ressuscitar, tanto para felicidade eterna como para castigo e horror eterno. Mas estamos tratando aqui de eternidade para aqueles que creem em Jesus Cristo. Plena. Por quê? Porque mesmo as almas gozando na presença do Senhor, elas estão desencarnadas, falta alguma coisa, falta o corpo com o qual viveu aqui neste mundo. Então isso será tudo reconstruído. E os crentes ressuscitarão primeiro, diz a Bíblia. É claro, irmãos, a palavra de Deus não nega este conhecimento a ninguém, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, desde o primeiro crente. Adão. Porque Adão, ele caiu, mas quando ele aceitou a provisão de Deus, que Deus fez para cobrir a sua nudez, ali está implícito na aceitação do Evangelho, ou proto-Evangelho. Está sendo anunciado para ele, através daqueles animais que foram mortos, sangue foi derramado, a pele foi tirada e Deus confeccionou aventais para o casal. Então veja bem, então ressuscitarão primeiro. Então imagine, isso para efeito didático, que será num abrir e fechar de olhos. A segunda coisa, diz a Bíblia, que os crentes vivos serão o quê? Transformados, num abrir e fechar de olhos. Olha o que o texto sagrado diz aqui. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, morreremos, mas todos seremos transformados. Eu não sei se esta é a geração que será transformada. A geração da igreja. Eu não sei, pode até ser, que é a geração, segundo a Bíblia, geralmente assim 40 anos, né? Mas eu não posso dogmatizar sobre isso aí. O fato é o seguinte, eis aqui vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, a certa trombeta do Apocalipse, porque a trombeta soará e os mortos restarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Mas a nossa cidade, disse Paulo, está no céu, de onde aguardamos o Senhor Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo mortal, o abatido, para ser conforme o corpo glorioso, o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Quer dizer agora, os crentes ressuscitados e os crentes transformados, compondo toda a igreja de Cristo, sem faltar ninguém,
crente forte, crente fraco, crente que falou língua, crente que não falou língua, crente que fez... Não importa, se foi crente em Cristo, genuíno, estará naquele dia na presença do Senhor, bendito seja Deus por isso. Diga amém, irmão? Aí agora toda a igreja será impulsionada para se encontrar com o Senhor nos ares. Aí disse Paulo, e assim estaremos para sempre com o Senhor, para sempre. Aí vem a questão da eternidade que vocês propuseram no tema dessa pregação nessa noite. Esta eternidade que começa no dia da sua conversão, ela agora vai adquirir uma expressão escatológica e consumada por ocasião da segunda vinda do Senhor. Estaremos para sempre com o Senhor. É o grande encontro da noiva com o seu noivo. E lá nos ares, que é o céu atmosférico, que são 3 céus. O céu de Deus, terceiro céu, o céu estratosférico e o céu atmosférico. É aí nos ares, no céu atmosférico é que vai haver o encontro de Cristo com a sua igreja. Lá irá se estabelecer um grande tribunal. Eu, você, todo aquele que professa fé em Cristo, irá comparecer diante do Senhor para dar conta de sua mordomia. E seremos julgados, não para condenação, mas para sermos galardoados ou não. Porque tem muitos crentes, diz a Bíblia, que vai ser salvo como que pelo fogo. Aí eu brincando, disse que é na peinha de nada. Aí minha tia dizia, mas contanto que eu seja salvo, de glória a Deus. O seu trabalho que você faz para o Senhor é computado no céu, viu? Você, quando se engaja na obra do Senhor, Deus está vendo, está observando, está lhe ajudando, e você terá uma recompensa no Senhor, bendito seja Deus por isso. O vosso trabalho, disse Paulo, não é vão no Senhor, ele tem uma recompensa de Deus, irmãos, tem aqui e tem também na eternidade, bendito seja o nome do Senhor. Estou terminando, viu? Vamos lá. Olha o que Paulo diz, ora irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Essa reunião, que esse tribunal, cada um, diz a Bíblia, irá dar conta da sua mordomia, dos seus dons, dos seus talentos, as capacitações que Deus lhe deu, serão agora diante do Senhor, com o seu olhar prescrutador, serão analisadas e a pessoa receberá ou não receberá galardão, dependendo do trabalho que executou aqui neste mundo para a glória de Deus. Mas não é só isso não, vai ter as bodas do Cordeiro, uma festa de casamento de Cristo com a sua igreja, irmãos. Um evento mais glorioso que você possa imaginar. O texto diz assim, queridos, olha, regozijemos-nos e alegremos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Vai ser uma festa no céu, amém? Quando nós iremos agora, como noiva do Cordeiro, se tornar a esposa do Cordeiro, para viver para sempre com Ele, no céu. E também na terra restaurada é outra coisa, viu? Olha, aí disse Pedro, já agora na consumação, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Mas a nossa cidade está no céu, disse Paulo, de onde também esperamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se porque está previsto o programa divino, irmãos, porque o mundo antigo foi destruído através da água, do dilúvio. O mundo atual, disse Pedro, está reservado para fogo. Não sei se é através de um conflito nuclear, não sei. Porque se vocês estão ouvindo aí e vendo nas televisões, nas programações, esse episódio, esse negócio está acontecendo no leste europeu, envolvendo nações que têm um poderio capaz de destruir, segundo os especialistas, a Terra 11 vezes. A Rússia e os Estados Unidos são os 2 países que têm mais artefatos nucleares. Ambos têm mais de 5.000 cada um. A Alemanha, a França, a Inglaterra, tem também a Coreia do Norte, e alguns países têm mais 20, 50, 100, 200.
mas Rússia e Estados Unidos têm mais de 5 mil artefatos nucleares. Imagina esses dois países entrando num conflito armado e chegarem a usar esses arsenais nucleares que eles têm. Então, pode ficar certo que talvez seja esse o cumprimento da palavra do Deus, né? Mas está escrito isso lá em 2 Pedro, pode ler em casa, aqui não, que não vai dar tempo. Você vai ver que está entesourado para fogo a destruição, diz a Bíblia. Mas Deus, diz a Bíblia, irá fazer o quê? Segundo a sua promessa, nós, a igreja, aguardamos novos céus e nova terra, nas quais habitam a justiça, bendito seja o nome do Senhor. Se assuste não. E disse São João em Apocalipse, e viu um novo céu e uma nova terra, porque é o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Tudo mudou. Tudo foi agora destruído e foi restaurado por Deus. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, bendito seja o nome do Senhor. E para terminar, esta vida eterna, ou esta eternidade, para a igreja, para os que ousam crer no Evangelho, irmãos, será a vida de constante alegria e de felicidade na presença do Senhor. O melhor de tudo vai ser a presença do Senhor com o seu povo, bendito seja Deus por isso. Deixa eu ler aqui. Depois nós que ficarmos vivos, disse Paulo, seremos arrebatados juntamente com ele para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí diz aqui, e eu ouvi uma grande voz no céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, será o seu Deus. Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, e as primeiras coisas são passadas, o texto que já citei, estou citando novamente. Aí diz a Bíblia: estes, pois, que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens, aqui não se trata da questão de crente que foi casado, nem que a pessoa que veio, digamos assim, no celibato. Não, está falando de pessoas que foram lavadas e purificadas no sangue do Cordeiro, diz a Bíblia aqui. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Esses são os que dentre os homens foram comprados para Deus, como primícias para Deus e para o Cordeiro, bendito seja o nome do Senhor. Então, querido, esta eternidade que tanto nós almejamos, nós desejamos, que vai completar plenamente a nossa vida, só pode ser alcançada através de Jesus Cristo, como promessa de Deus. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida, e aí pronto, aí a situação complica para a pessoa terrivelmente. Deixa eu ler aqui, terminando. Na Bíblia encontramos um programa estabelecido por Deus na eternidade que tem o seu cumprimento neste mundo. Deus planeja na eternidade e executa aqui neste mundo. Vemos isso desde a criação e queda do homem, passando pelas promessas de Deus, de um Redentor que reconciliaria o homem com Deus através do sacrifício de si mesmo, o que ocorreu de fato com a morte de Cristo na cruz do Calvário, autenticada com a sua gloriosa ressurreição. Nesse programa ainda está previsto um desenvolvimento escatológico que começará com a segunda vinda de Cristo e todas as coisas consequentes da mesma, culminando com a consumação de tudo, quando os crentes gozarão para sempre das beatitudes do Evangelho, ou seja, a vida plena. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Aí diz ainda lá o texto em Efésios: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte
de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Assim sendo, querido, depositemos a nossa fé em Cristo e vivamos para Ele e para a sua causa, porque para isso fomos alcançados por Deus. Que Deus nos abençoe, nos dê graça, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Você foi chamado por Deus para algo muito glorioso. E Deus espera que você, querido, nós nos consagremos cada dia mais à sua causa, ao seu reino, e vivamos neste mundo para a glória de Deus, né? Oh, com cego andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Última estrofe. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo este tão grande amor, que levou meu Jesus a morrer lá na cruz, para salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz onde eu vi, Júlia. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Diga comigo, Jesus, eu te aceito de coração como meu Salvador e o meu Senhor, e quero viver para ti, para todo sempre. Em teu nome, faça essa oração. Amém.